Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio Beleza? e nós estamos aqui para mais um. Culto da família, com a família e em família, família de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, você que está aí com a gente, e também a você que está para conhecer esse ministério, Ministério Água Viva. E convidamos você a entrar na página ministérioaguaviva.net, onde você vai ter toda a programação da rádio também, a Rádio Vineyard, que também tem seu site, radiovineyard.net. Temos todas as gravações dos estudos, da palavra, tem vídeos, clipes também de músicas e muita coisa aí, filme, a lojinha também. Se você pode também, entra aí também para suportar o ministério da manutenção no ministério, né? Nós temos aí também a lojinha que você pode entrar e espero que alguma coisa te agrade, mas que em tudo que fizermos, que nós possamos estar fazendo para a honra e glória do Senhor. Seja muito bem-vindo aí as nossas palavras, porque são palavras do Senhor para edificar a vida de cada um de nós. Aleluia, é assim, né? Em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse tempo e pedimos que o teu Espírito Santo agora tenha liberdade, liberdade de falar através da nossa vida, Senhor. Usa-nos, Senhor, como o Senhor quer. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? O melhor da nossa vida é quando nós somos crianças, não é verdade? Nós não temos preocupações, nós não precisamos, ou não temos também responsabilidade, nós não temos a responsabilidade de um adulto, de gente grande. Não precisamos pensar nas coisas da vida. Na verdade, somos criança e essa é a melhor parte da nossa vida. Agora, quando nós crescemos, muitos nem cresceram tanto, né? Tem uns que são mais baixinhos, mas em idade a gente cresce. Nós começamos a ter que decidir as coisas. Ou seja, nós decidimos tudo a partir do momento que você abre o olho. Nós temos que ter que solucionar problemas. Nós temos que solucionar as dificuldades, os problemas que nós temos no nosso dia a dia. Nós temos que solucioná-los. E quando nós somos adultos, nós começamos a ter que tomar decisões. Eu penso que essa é a parte mais difícil de ser adulto. Quando nós temos que tomar decisões, as decisões sua e minha, elas podem ser certas, mas elas podem ser erradas. Nós podemos tomar decisões ruins. Isso nem sempre é muito fácil, né? Principalmente quando nós estamos sob pressão. Pressão financeira, pressão sentimental, pressão da sociedade, qualquer tipo de pressão. Se nós estamos sob pressão, é mais difícil a gente tomar uma decisão. Mas essas coisas passam com todos os seres humanos. Não é só com você e não é só comigo. Todo mundo passa esse perrengue. Todo mundo tem essa dificuldade. Mas, na verdade, para o cristão, isso deve ser diferente. Essas dificuldades elas vão existir, eu sendo cristão ou não, mas a forma de lidar com elas, a forma de nós trabalharmos isso, a forma de nós solucionarmos isso, como cristão, tem que ser diferente. Não que o cristão de verdade não vai passar por esses problemas, mas porque o cristão tem uma ajuda especial. Quando nós somos cristãos, nós recebemos o Espírito Santo. Então, nós temos essa ajuda do Espírito Santo. Uma ajuda que supera todas as coisas. Mas é essa palavra que o Senhor nos traz hoje. Uma palavra para nos dar estratégias. Estratégia é como fazer, quando fazer e a que hora fazer. Uma palavra para nos dar crescimento. Por quê? Porque nas adversidades, nos problemas, nas dificuldades, é que nós crescemos. Nós aprendemos a nadar quando a gente é jogado na água. É assim que funciona. Uma palavra para entendermos
que Deus está por nós, que nós não estamos sozinhos. E muitas vezes isso parece que acontece. E a palavra de hoje é crescendo em meio às adversidades. Em meio à diversidade, a gente começa definindo o que é a diversidade. A diversidade, lá no dicionário, é falta de sorte. O cristão não tem sorte, né? Ele tem bênção, ele é abençoado ou não. Lá no dicionário, a diversidade é desgraça, é infortúnio, né? É o que diz lá no dicionário. A diversidade é algo que incomoda. A diversidade é aborrecimento, quando eu tenho um aborrecimento com alguma coisa, uma contrariedade. A diversidade, particularmente, é algo adverso, contrário ou desfavorável, algo desvantajoso, né? As adversidades vêm para todos. A gente já falou isso. Não importa se é cristão, se não é cristão, ela vem para todos. Para os cristãos e para os não cristãos, ela vai vir. Agora, depende como nós recebemos. A diferença entre o cristão e o não cristão é que os cristãos, ele tem um Deus que está cuidando, um Deus que está ajudando, um Deus que está trabalhando com ele. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 8, versículo 28. Veja o que Paulo tem para falar para a gente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, cada problema que enfrentamos na vida, cada um deles, é uma oportunidade para a construção do nosso caráter. Quando nós vemos aqui Paulo falando, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os que amam a Deus são aqueles que seguem a Deus, são aqueles que estão debaixo da autoridade de Deus, são aqueles que são obedientes, né? Então, nós podemos construir o nosso caráter através dessas situações. Todo problema, quando está sendo dirigido pelas mãos de Deus, tem a proposta de melhorar a nossa vida. Muitas vezes a gente ouve cristão falar assim: ah, porque Deus está provando. Na verdade, Deus não está provando ninguém. Deus sabe como você é, como eu sou, então Deus não precisa provar você e eu. Agora, Deus pode querer fazer com que você e eu cresçamos. Cresçamos na intimidade com Ele, cresçamos no nível de relacionamento e no nível de decisão na nossa vida. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Então, o Senhor, Ele está fazendo com que você e eu tenhamos experiências para que nós possamos crescer. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter, ele é eterno. O caráter, ele vai acontecer. E o apóstolo Paulo, ele continua falando com a gente. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ou seja, aquele que tem a sua fé firmada em Jesus, ele vai passar por situações, ele não vai deixar de passar por situações. Mas ele passa por essa situação e vence. Ele passa por essa situação e tem vitória. Ele passa por essa situação e ele sai dela. E aí, como é que ele sai dela? Ele sai dela mais forte, ele sai dela mais resistente, ele sai dessa situação com muito mais experiência. É isso que Paulo está nos dizendo aqui.
E muitas vezes a Bíblia compara a nossa tribulação com fogo. Por quê? Porque o fogo é o que limpa, fogo é o que purifica, fogo é o que refina o metal. Ou seja, passou pelo fogo, está bem, não é? Fogo que tira as impurezas. A gente vê lá no livro de Apocalipse, a gente vê Jesus falando, quando João escrevia, Jesus falando, olha, que o cristão ele vai ter que passar pelo fogo. Por quê? O fogo vai consumir a palha. Ou seja, nós vamos ser refinados, né? E Paulo, ele nos mostra uma tremenda realidade lá em Romanos capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O grande desejo da gente é ser glorificado. Essa parte do sofrimento ninguém gosta muito, não, né? Ninguém gosta muito desse sofrimento. Aqui nós vemos a herança que Deus deixa para você e para mim. E que somos co-herdeiros com Cristo. Se nós somos co-herdeiros com Cristo, significa que aquilo que Cristo passou, nós temos que passar também. Porque nós fazemos parte da mesma herança. Só que, na verdade, você e eu, nós não queremos passar pelo sofrimento de Cristo. Nós queremos ter, de verdade, a gente quer ter o poder para fazer os milagres, né? Levanta-te e anda, o cego enxergar, né? O surdo escutar, o demônio ser repreendido. Nós queremos esse poder, mas nós não queremos o sofrimento. Mas para nós sermos glorificados como Cristo, ainda que você não queira, ainda que eu não queira, nós devemos passar pelo sofrimento. Ah, pastor, então você está dizendo que eu tenho que sofrer para ter a salvação? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você quer ser glorificado, você tem que sofrer. Se você quer a herança como herdeiro, você tem que trabalhar pela herança. Então, você tem que estar apto. Assim, quando isso acontece, nós vamos estar crescendo em meio às adversidades. Adversidades que a vida nos coloca. As adversidades não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Elas não produzem. Muitas pessoas, ao passarem por momentos de dificuldades na vida, tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorarem. Você passa por um problema, passa por um perrengue, em vez de você melhorar com aquele problema, não, você fica mais amargo. E isso é complicado. Ou seja, as pessoas, elas nunca vão crescer, elas não querem crescer. Elas querem o bônus, mas não querem o ônus. Isso é complicado. Porém, o segredo para alcançar o ideal pretendido por Deus em dias de adversidade é reagir de maneira positiva aos problemas da vida. Nós temos que reagir. Você pode chorar, né? Ou você pode rir. Então, como posso crescer em meio às adversidades que estou enfrentando? Essa é uma pergunta bastante interessante, principalmente porque nós somos, você e eu, somos pessoas diferentes. Eu sou diferente de você e você é diferente de mim. Nós somos pessoas diferentes do mundo. Por quê? Porque nós temos um Deus que está sobre a nossa vida. Então, como é que eu posso crescer, né? Como eu posso enfrentar essas adversidades? Para estarmos crescendo em meio às adversidades, nós devemos ter algumas atitudes, nós devemos tomar em conta algumas coisas.
Quer ver? A primeira coisa que é muito importante para você e eu entendermos está lá em Jeremias, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, eu tenho que acreditar. A palavra de Deus me garante, aqui, escrito no livro de Jeremias, o próprio Deus está dizendo para o povo dele: olha, você tem que acreditar que o pensamento que eu tenho de vocês são pensamentos bons. Nós temos que acreditar que o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida é um plano bom. Eu não posso achar que Deus vai me sacanear, que Deus vai querer o pior para mim. Não, ele está dizendo aqui que ele tem o melhor para mim. Então, se ele está dizendo, eu tenho que acreditar. Mas muitas vezes a gente se deixa levar. A gente vai ouvir a voz do diabo. O pastor está amarrado. Não, querido, é o que acontece. Então, nós não devemos permitir que o diabo ele tire a nossa fé nesse Deus que mandou seu filho para morrer por você e por mim, para nos salvar. Não permita que o diabo tire a sua esperança. Fé é a certeza, agora eu tenho que esperar no Senhor. E o diabo vem e fala: ah, sabe o que é? Isso não vai acontecer, nunca aconteceu. Pois é, se nunca aconteceu, vai acontecer a primeira vez. E vai ser com você, e vai ser comigo. Ou seja, se Deus falou com você, se Deus está te respaldando, meu, quem é o diabo? O diabo ele vem falar para tirar o seu foco. Ele quer que você perca o foco, que você deixe de crer que esse Deus ele vai fazer. Deus sabe o que é melhor para você e para mim. E ele deseja apenas, só apenas, o teu bem e o meu bem. Deus ele não tem prazer em ver você sofrendo. Quando Quando eu era pequeno, eu já fui pequeno, né? E eu aceitei a Jesus, eu conheci um Jesus, um Deus que era um déspota, um Deus que pregavam para mim, Deus que estava esperando, quero ver ele pecar. A hora que ele pecar, pecou, pum! Não é assim. A Bíblia não diz isso, mas o que era pregado, o que era ensinado para mim era isso. Deus, ele quer apenas o seu bem. E o seu bem, muitas vezes, não é aquilo que você ou eu queremos. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso e muitas vezes a gente quer coisas que não deveríamos querer, né? Aqui, nesse versículo, Deus fala, através de Jeremias, que são pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de você crescer e não de você morrer. Planos de fazer com que as coisas sejam boas para você, hã? E não más. Ele deseja essas coisas boas para mim e para você. E ele fala, continua o versículo, para vos dar o fim que desejais. São os planos de dar para você e para mim uma esperança de um futuro. Ah, pastor, mas eu vou pensar no futuro. Não, você vai pensar na eternidade, é diferente. Não é esse futuro que vai acontecer amanhã, semana que vem, o mês que vem. Não, 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 é eternidade. Ele tem esse plano para a minha vida e para a tua vida. Os planos de Deus para a nossa vida sempre são os melhores. Ainda que você e eu não concordemos muito. Porque, na verdade, o nosso coração é enganoso, o nosso desejo, a nossa ambição é muito grande. Nós somos contaminados pelas coisas desse mundo. E muitas vezes você e eu nos deixamos levar pelas situações do mundo. Nos deixamos levar por aquilo que eles estão colocando sobre a nossa vida como se fosse uma verdade, mas não é uma verdade. Veja como José, José, ele foi vendido
Veja como ele reagiu. Se você recorda da vida de José, ele apanhou dos irmãos. Ele foi vendido como escravo. Depois, como escravo, ele foi servir na casa de Potifar. Depois, a mulher de Potifar o atacou e rasgou as roupas porque queria fazer sexo com ele e ele fugiu. E aí, Potifar sabia que a mulher era sem vergonha, mas ele não podia depravar a mulher dele, então ele mandou prender José. José foi para a cadeia. José começou a arrumar as coisas na cadeia. A cadeia funcionava tudo direitinho. Por quê? Porque José estava lá administrando. José foi esquecido pelo amigo dele, mas ele foi colocado num lugar de honra. Ele foi colocado dentro daquilo que era o plano de Deus para a vida dele. Ai, pastor, mas eu tenho o mesmo plano de José. Não, você não tem o mesmo plano de José, tampouco eu. Cada um tem o seu plano. Deus tem um plano para a tua vida e um plano para a minha vida. Mas José, ele cresceu em meio a todas essas adversidades. E não foi assim. Foi no tempo. Isso é paulatinamente, isso é devagar. Isso, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo e a gente vai caminhando. À medida que nós vamos passando pelas adversidades, nós vamos aprendendo com esse Deus. José, ele compreendeu essa verdade. José, ele sabia, ele entendia que Deus estava com ele. Tanto é que quando chegaram seus irmãos, e os seus irmãos descobriram que José era José, o irmão que eles tinham rejeitado, vendido, batido, enfim. Os caras ficaram tremendo na base. Mas veja o que foi que José falou para os seus irmãos. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, o que Deus fez, ele simplesmente tornou o mal em bem. É. Ou seja, os irmãos dele fizeram mal para ele. E, na verdade, ele poderia até estar bastante bravo com os irmãos e bastante bravo até com Deus, né? Porque, oh Deus, como é que você deixa acontecer uma coisa dessa? Não, mas ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Quando José falou aos seus irmãos que, mesmo eles tentando fazer o mal para eles, para ele, Deus o transformou em bem, na verdade, José acreditou. José acreditou que aquela adversidade, que aquele problema, que aquela dificuldade, ele estava passando por um bem proveitoso. Ele estava passando por um aprendizado. Ele acreditou. Se você não acredita que essa dificuldade que você está passando agora é para que você tenha um crescimento, um crescimento espiritual, um crescimento no relacionamento com Deus, um crescimento no teu caráter. Se você não crê nisso, de verdade fica complicado. Fica complicado você andar com esse Deus, que é um Deus que você anda pela fé. Um Deus que você tem que crer que Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Tem um outro exemplo, o exemplo do rei Ezequias. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à sua doença, que ameaçava tirar-lhe a vida. Se você lembra da história de Ezequias, Isaías foi lá, a mando de Deus, falando assim: olha, vai lá e fala para Ezequias que ele vai morrer. E Isaías foi lá e falou: olha, arruma as suas coisas aí, porque você vai morrer. E Ezequias, ele poderia ter duas situações, ele poderia ter duas atitudes. A primeira atitude era: oh Deus, azar. E a segunda atitude é acreditar no Deus que ele servia. Por quê? Porque ele servia a Deus. Ele conhecia Deus. Né? Ele foi um dos reis de Israel que mais se voltaram para Deus. E o que você acha que ele declarou?
Abra sua Bíblia lá em Isaías. Isaías capítulo 38, versículo 17, a parte B do versículo. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Foi para minha paz que eu tive amargura. Meu, esse cara, eu acho que ele não tá legal, né? Como é que o cara, para ter paz, ele tem que ter amargura? Como é que o cara, para ter paz, ele tem que ter dificuldade? Pois é, foi para o meu próprio bem que eu passei essa dificuldade, que eu passei todo esse período difícil. E muitas vezes você e eu não conseguimos entender como que eu tenho que passar um período difícil para para eu acreditar que esse Deus está comigo. Na verdade, acreditar que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida é o fundamental. Se você não acredita, sinto muito. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Pois é, realmente eu não sei. Tampouco você sabe o que eu estou passando. Mas sabe que é o mais interessante? É que eu estou passando. E eu espero que você passe também. Eu estou passando porque eu creio num propósito de Deus. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. E isso é fundamental na minha vida. E isso tem que ser o fundamental na tua vida. Veja, quando nós fazemos estudos bíblicos ou quando nós preparamos as pregações, são palavras que Deus traz no nosso coração. Então, essa palavra, ela começa a trabalhar primeiro na minha vida e depois na sua vida. Eu não estou aqui te acusando, te botando o dedo no nariz, dizendo que você. Não, 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 não. Começa primeiro comigo. Né? Ou seja, eu tenho que acreditar que Deus sempre tem o melhor para a minha vida, porque isso é o fundamental. Apesar de tudo que nós estamos passando, nós cremos nisso, né, Ney? Nós cremos nisso. Nós temos que crer nisso. E isso é para que nós possamos estar crescendo em meio à adversidade, em meio a qualquer adversidade. Deus ele quer nos forjar, Deus ele quer nos deixar cada vez mais fortes. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, eu tenho que manter o meu foco, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Ou seja, mantenha o foco no resultado final que Deus tem para você. Mantenha o foco. Foco é alguma coisa muito difícil, né, Ni? É alguma coisa muito difícil, porque de repente você está aqui focada numa coisa, aí você vê alguma coisa e você larga o foco e vai para outro lugar. Tem que manter o foco. Mantenha o foco, né? Porque Deus tem um resultado final para a tua vida. Então, eu e você temos que manter o foco, e o foco é a cruz, o foco é Jesus Cristo, e nós temos que manter esse foco. Manter o foco no resultado final é olhar em quem eu vou me tornar após esse processo. Após esse processo que Deus tem para a minha vida. Quem que eu vou me tornar? Bom, se eu era um endividado, se eu manter o foco, o resultado vai ser eu não estar endividado. Ok, e quem eu vou me tornar? Eu vou me tornar um não endividado. Não, 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 não é isso, não. É o caráter, é a relação. Quem que eu vou me tornar? Jesus suportou a dor da cruz, a dor que deveria ser sua e minha. Jesus suportou a humilhação e está assentado à direita de Deus.
Ele suportou. Alguém que sofreu num campo de concentração nazista explica o poder do foco. E sabe o que ele diz? Ele diz que se você olhar para o mundo, você vai ficar aflito. Se você olhar para você mesmo, você vai ficar deprimido. Mas se você olhar para Cristo, você vai descansar. É por aí. Alguém que estava no campo de concentração, alguém que estava destinado a morrer. Jesus Cristo deve ser sempre o nosso foco. Ou seja, nós temos que manter o nosso foco. Nós temos que manter o foco que é a cruz de Cristo. Para quê? Para que nós possamos estar crescendo em meio às adversidades. Nós podemos crescer mantendo o foco. Mas Paulo ali fala com a gente aqui em mais uma coisa que nós temos que fazer. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está dizendo assim, olha, fica contente, mantenha a alegria. Não fica cabisbaixo, não fica pensando que, ó dia, ó azar, o que é que vai acontecer. Alegre-se no Senhor, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que você estiver passando. Alegre-se no Senhor, apesar de todas as adversidades. As adversidades da vida têm a tendência de nos abater, ela tem a tendência de nos desanimar. Na verdade, isso é natural. Natural do ser humano se entristecer em momentos difíceis. Isso é natural do ser humano. Ai, pastor, mas para mim é tão difícil. Pois é, mas é porque você é ser humano e ainda está na Terra. Hã? Mas fica tranquilo. Se você tem vivido dias assim, dias de depressão, dias de dúvidas, dias de que, olha, eu acho que a coisa não vai funcionar. A palavra que eu tenho para você hoje é alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor, louve ao Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Cante ao Senhor, aleluia, cante louvores ao Senhor. RádioViniarde.net, vai lá e tem louvores e louvores 24 horas por dia, 7 dias por semana. Louve ao Senhor, acredite, mantenha o foco, esteja alegre. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque Deus tem o melhor plano para a sua vida. Deus jamais nos deixará sozinhos. Fica tranquilo que isso não vai acontecer. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar. Por isso, diante das adversidades, eu posso expressar a minha alegria no Senhor. Eu tenho que alegrar por saber que, apesar das lutas, eu não estou sozinho. Então, eu estou alegre, estou contente porque tudo vai bem. Pois é, como diz a Sulamita, lembra? O filho dela estava morto. E quando perguntavam para ela, tudo vai bem? Ela dizia o quê? Tudo vai bem. Jesus nos garante que Ele vai estar conosco. A alegria do Senhor ajuda o meu crescimento e vai ajudar o teu crescimento também. Não fico paralisado por causa das situações, não fico paralisado e posso estar fazendo o quê? Crescendo em meio às adversidades. Veja o que Tiago fala para mim e para você hoje. Abra sua Bíblia aí em Tiago. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé é uma vez confirmada, produz perseverança. Ora,
A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, não desista. Não importa o que esteja acontecendo na tua vida, não desista. O inferno quer que você desista, mas não faça isso. Tiago nos incentiva a não desistir. Tiago mantém a gente, o nosso ânimo tranquilo. Não desista. Manter a alegria mesmo em provações. Confia no Senhor. Confia que Deus está com você. Não pense em desistir. Não pense em desistir do processo e siga fazendo tudo aquilo que Deus te orienta. Nós estamos num processo, você e eu, nós estamos num processo. E nós vamos caminhar nesse processo. Mas eu não posso desistir. Não permita que o diabo venha trazer para você o desânimo, a tristeza, o desespero. Não permita isso. A insegurança. O que vai acontecer? Querido, eu não sei o que vai acontecer, mas sabe o que eu sei? Que alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque Deus está comigo, Deus está com você. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. Então, querido, o que eu te digo é, enquanto estivermos nesse mundo, nunca deixaremos de ter problemas e nunca deixaremos de passar por adversidades. Deus deseja que estejamos crescendo em meio às adversidades. Ele deseja isso, mas para isso eu tenho que acreditar. Eu tenho que manter o foco na cruz de Cristo. Eu tenho que ter a alegria do Senhor estampado na minha vida. E eu não posso desistir. Mas para que isso aconteça, nós devemos ter a nossa vida nas mãos de Deus. Se você deseja ter a sua vida nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, você tem que entregar sua vida para Jesus, porque ele entregou a vida dele para que você e eu pudéssemos ser salvos. Jesus te convida agora a você se entregar a ele. E ele te convida para você vir como você está. Ele não faz nenhum pré-requisito, ele somente quer que você entregue a sua vida a ele e comece a viver o crescer em meio às adversidades. Se você quiser fazer isso agora, feche os teus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. e quero crer que o Senhor está comigo. E quero crer que o Senhor está comigo. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Eu quero acreditar, eu quero manter o foco. Eu quero acreditar e eu quero manter o foco. Eu quero, Senhor, não desistir daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu quero, Senhor, não desistir daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Toma a minha vida nas tuas mãos, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração por primeira vez, eu convido você a buscar uma igreja evangélica, uma igreja cristã, mais próxima da sua casa. Uma igreja que creia nesse poder, uma igreja que creia nesse Deus e que viva a sua palavra. Ou você pode continuar com a gente aqui, né, através da nossa igreja digital. Nós estamos em todas as redes sociais, nós temos lá a radiovineyard.net, onde você pode ouvir louvores 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós temos o Ministério Aguaviva.net, onde você pode ver pregações, onde você pode ver filmes, se você deseja uma indicação de filmes, nós temos lá. E a gente pode ir junto, nós temos todas as redes sociais, a gente pode ir junto estar crescendo em meio às adversidades. Amém? E você que já tem a Jesus, mas você não está crescendo em meio às adversidades, por
Porque, na verdade, você não acredita, você perdeu o foco. Para você é muito difícil ter a alegria do Senhor em meio a todas essas dificuldades. E ainda você quer desistir. Na verdade, o que você precisa é de se reconciliar com o Senhor. E se você quer essa reconciliação, feche os teus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é um Deus de reconciliação. O Senhor é um Deus de perdão. O Senhor é um Deus que está sempre conosco. E agora, Senhor, eu quero te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque eu não tenho conseguido, ou nós não temos conseguido crescer, Senhor, diante da adversidade. Nós temos desistido, nós temos perdido o nosso foco. Ah, Senhor, muitas vezes nós temos duvidado que o Senhor está conosco. Senhor, nos perdoa. Nós queremos nos reconciliar contigo e queremos, Senhor, a partir de hoje, a partir de agora, viver o teu propósito. Usa, Senhor, a nossa vida como o Senhor quer. Fala conosco, dirija-nos em tudo e que nós possamos viver o melhor desta terra, conforme o Senhor diz na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Se você ainda tem alguma dúvida, vem falar com a gente. Nós estamos juntos aqui no Ministério Água Viva e juntos nós vamos descobrir as coisas, não é, Ni? Porque, de verdade, a única coisa que a gente precisa é de Jesus. Jesus é tudo o que precisamos, em qualquer situação. Não importa a situação que você esteja passando agora, você precisa de Jesus. Não importa as circunstâncias em que você está agora, você só precisa de Jesus. Jesus é tudo. Tudo aquilo que você e eu precisamos. Se chama Jesus Cristo, em nome dele. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. E te convidamos, né? Na próxima quinta-feira, nós vamos continuar o nosso estudo bíblico. Nós estamos vendo as parábolas de Jesus. E nós vamos falar sobre a casa vazia. A casa vazia. E você é o nosso convidado. Vem com a gente e juntos vamos crescer no nosso relacionamento com esse Deus e entender que Ele tem o melhor para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.